esse instrumento das tuas mãos e que abençoe o nosso coração, a nossa vida nessa noite, no nome de Jesus. Graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus pela vida do irmão, né? Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Nós estamos mais uma vez felizes com o Senhor. Deus, Ele é maravilhoso em todo tempo. Em toda situação, Ele tem cuidado de nós. Tem nos ensinado a viver cada vez mais em sua dependência. Depender daquilo que Ele tem para nós é sempre o melhor. Eu trouxe um cadernão hoje, porque a gente fazia os rascunhos e perdia, né, irmão? Olha, agora eu vou fazer, deixa eu botar o cadernão. Mas Deus vai me dar um tablet ainda, sei lá, o que é o nome daqueles negócios. Mas vamos, sem perder tempo, a minha Bíblia está aberta no livro do profeta Jeremias 33, do 1 ao 3. É uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra em que o Senhor separou nessa noite para estar alcançando as nossas vidas. Eu creio que o Senhor Ele tem separado momentos maravilhosos para nós, momentos especiais, e nós temos que entender o momento em que nós estamos passando. Temos que entender a fase em que nós nos encontramos debaixo da vontade do Senhor. A palavra do Senhor fala assim: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que a formou para a estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Amém? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Pai, através da tua palavra. Ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, aquilo que o Senhor tem para nos conduzir, para nos alinhar nessa semana, aquilo que o Senhor tem para que nós possamos fazer a tua vontade, independente da situação, da circunstância ou da fase em que nós temos vivido. A tua vontade, ela sempre é melhor para nós. Nos ensina, Senhor, a entender essa palavra, nos ensina a guardar em nosso coração, Pai, nessa noite, e que o teu nome possa ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero rapidamente, ser bem rápido realmente, e falar sobre 3 coisas que me chamaram a atenção sobre essa palavra. Uma é quem era Jeremias. A outra, o momento em que ele foi chamado por Deus. E a terceira, aonde ele estava, o que ele estava vivendo quando o Senhor falou com ele pela segunda vez. A palavra do Senhor, ele faz com que eu possa entender que o tempo em que Jeremias foi chamado foi um dos tempos mais difíceis em que se podia ser um profeta do Senhor para Israel, para Judá. Mas sobre isso nós entendemos que sobre tempos difíceis Deus levanta grandes homens, e assim foi com Jeremias. Ele foi um grande profeta debaixo da vontade do Senhor. Ele era natural de Anatote, um vilarejo que ficava a menos de 5 quilômetros de Jerusalém. Quando ele foi chamado por Deus como profeta, ele entendeu que ele não tinha capacidade.
Mas Deus o encorajou, Deus fortaleceu a vida de Jeremias para que ele pudesse ser constituído profeta. Além de profeta, ele era sacerdote. Ele viveu em um período muito complicado, de grandes batalhas, lutas, tensões de países, de reinos. A sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, em um anúncio do juízo em que Deus ia ter com o povo de Israel e o povo de Judá. Mas que Deus manteria um remanescente fiel. Todo propósito ele passa por uma grande dificuldade, mas Deus ele sempre conta com a nossa fidelidade. A vida de Jeremias foi muito solitária. Ele foi um profeta em que ele não casou, ainda não teve filhos, em que ele passou por muitas dificuldades dentro do seu ministério, em que ele foi humilhado, envergonhado, maltratado, em que ele foi aprisionado, espancado, quase morto em uma dessas situações. Mas uma coisa que ele carregava era a preocupação que ele tinha com a glória do Senhor. Aquilo que ele carregava era mais importante em que o cenário que ele vivia. Aquilo que ele levava sobre a vida dele, a marca que ele tinha, era mais forte em que as circunstâncias que ele passava. O que eu quero contar como era a vida de Jeremias? Eu só quero que nós possamos entender que o que nós vivemos não se compara com o que Jeremias passou. As lutas que nós temos travado não se comparam com o que a vida de Jeremias teve. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que ele sempre permaneceu fiel ao Senhor. Sempre ele trouxe em si como prioridade aquilo que Deus o chamou para fazer. Esse é um dos pontos que eu queria trazer para a igreja. Quem era Jeremias? Mas a palavra do Senhor também fala que ele vivia uma época em que o povo ele banalizou aquilo que Deus tinha feito. O povo ele escolheu a não fazer a vontade do Senhor. O povo escolheu a trazer para si as culturas de outros deuses, viver de uma maneira em que a vontade do Senhor não era a prioridade. E o efeito de tudo isso foi a vida de Jeremias ser usada por Deus para que esse povo tivesse várias mensagens de Deus através da vida dele, para que o povo pudesse voltar aonde tinha caído, se arrepender daquilo, das suas atitudes, das suas ações. Jeremias, ele teve várias mensagens em que o povo ouvia a voz do Senhor, e em vez de acatar aquilo que o profeta profetizava, o povo se levantava contra ele. O povo ignorava as palavras em que Deus falava através da boca de Jeremias. E isso é muito terrível, porque isso ocasionou a queda de Israel, a queda de Judá. E o terceiro ponto em que eu quero trazer para a igreja nessa noite é o lugar onde Jeremias estava. A palavra fala em que o Senhor ele tinha falado com Jeremias, e Jeremias tinha profetizado sobre a vida do rei Zedequias
e sobre ele que ia cair o seu reinado, aquilo que ele estava fazendo ia ser quebrado pela vida dos inimigos. E isso trouxe uma ira tão grande do rei, que o rei mandou prender ele. O rei mandou deixar ele preso para que ele não pudesse mais profetizar essas coisas. Sabe, igreja, hoje nós temos esse mesmo sentimento que o rei, porque às vezes quando nós temos uma palavra que não agrada ao nosso coração, nós colocamos nas partilheiras que essa palavra não serviu para mim. Mas o que nós não conseguimos entender é que quem está falando é Deus. Independente de quem está aqui em cima, de qual profeta que é, de qual instrumento que é, de qual maneira que é, o que nós deixamos de refletir e às vezes de conhecer a voz de Deus, porque o povo ele viveu tão de vã maneira, de uma forma tão errada, que ele deixou de ouvir, deixou de conhecer a voz de Deus. E esse fato, aonde ele viveu, morou, me revela algo assim no coração, porque às vezes eles imaginavam que Jeremias era daquele lugar, conhecia aquele lugar, e às vezes eles podiam entender que aquilo que Jeremias estava ministrando era algo dele mesmo, mas era algo que vinha do céu, era algo que nascia do céu. Mas algo que me chama também a atenção é em relação a que Jeremias ele sempre permaneceu fiel. O rei o prendeu e o povo estava liberto, porém Jeremias estava liberto com o seu coração ligado ao céu, e o povo estava liberto, mas preso às suas ações pecaminosas, às suas atitudes que desagradavam a Deus. Aí eu te pergunto, quem realmente estava preso? Jeremias ele nunca esteve preso, pelo contrário, ele sempre esteve liberto, livre em Cristo, em Deus, livre do Senhor, para que o Senhor pudesse falar ao coração dele. E aquilo que nós queremos trazer para a igreja nessa noite é o lugar onde você está, o ambiente em que você se encontra, a situação que você tem vivido. Isso não pode interferir naquilo que Deus precisa falar ao teu coração. Isso não pode mudar aquilo que você carrega, igreja. Aquilo que nós carregamos, ele não vai se desfazer por nós estarmos presos. Hoje ninguém está preso, mas eu quero dizer preso em problemas, em situações, na nossa vida financeira, material, preso na nossa família. Quantas pessoas vivem um grande tempo lutando num cárcere em relação aos seus filhos, seu marido, a sua esposa, e que isso às vezes arrancou esse privilégio de nós de ouvirmos a voz do Senhor. Arrancou de nós essa sensibilidade de poder ouvir a voz do Senhor. A prisão arrancou isso de Jeremias, mesmo ele, muitas das vezes, sendo um homem solitário, solidão das pessoas ao redor dele, porém, ele nunca estava só, porque Deus sempre estava com ele. E hoje, nessa noite, eu quero te dizer, se há algum momento em que você está só, de pessoas ou de situações em que você se encontra entre aspas, em uma prisão, você nunca esteve só. O Senhor sempre esteve nesses momentos difíceis e está nesses momentos difíceis. Amém, igreja? E essa palavra ela incomodou muito o meu coração, porque me fez entender por que a gente começa a passar muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações em que eu e você não entendemos, porque Jeremias ele não estava
preso por algo que ele fez de errado. Pelo contrário, ele foi preso porque ele fez o certo. Você não está passando isso, você não está vivendo isso porque você fez algo de errado. É porque o Senhor tem um plano, mesmo no cárcere, mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos difíceis. O Senhor tem um plano na minha e na tua vida. Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele, no momento difícil em que Jeremias se encontrava, ele traz de novo uma palavra ao seu coração. E às vezes no cárcere, a palavra não fala, pastor, mas eu consigo entender que às vezes cansa, sobrecarrega, pastor Emerson, satura a caminhada. E Jeremias, às vezes, nesse trajeto, nesse momento, ele se encontrou de uma maneira assim. Mas Deus fala assim, viu? Clama a mim. Alguém entendeu? Clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. E aqui eu já caminho para o final, porque, irmãos, o momento não pode refletir aquilo que você carrega, aquilo que você é em Cristo. Porém, o Senhor, ele precisa que nós abrimos o nosso coração perante Ele. Jeremias, ele tinha ouvido várias vezes a voz do Senhor, mas em algum momento ele parou de clamar ao Senhor. Algum momento na caminhada ele deixou de falar com o Senhor. E a palavra do Senhor fala que se nós clamar, Ele vai nos responder. Deus, ele sempre está disposto a nos responder. Ele, em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias que nós passarmos e estamos passando, Ele tem uma resposta. E eu fui buscar alguns outros textos que falam sobre isso. Salmo 145, 18, o Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos os que clamam por Ele em verdade. Isaías 58, 9, então tu chamarás, o Senhor responderá, tu chamarás e Ele dirá, aqui eu estou. Eu não sei em qual cárcere ou qual área da nossa vida, da tua vida, em qual momento em que você está passando, mas eu conto um segredo para você. O Senhor, ele está com seus ouvidos atentos ao seu clamor. A chave é essa: aquilo que pode mudar o quadro da tua vida, a situação em que nós estamos passando, é o clamor, é a busca, é a oração, é se humilhar perante o Senhor e reconhecer que em momentos em que nós não conseguimos com o nosso braço, com as habilidades que nós temos, e colocamos nas mãos do Senhor o nosso problema, as nossas dificuldades, clamando a Ele, orando a Ele, pedindo a Ele, Ele tem sempre uma resposta. Então, um período em que nós estamos em dificuldade, às vezes é uma falta de clamor da igreja. De clamor da igreja, quando eu falo clamor nosso, clamor meu. Jeremias, ele não estava com uma grande multidão. Jeremias, ele não estava rodeado de uma grande multidão. Porém, é nos momentos mais difíceis, é nos momentos mais dolorosos,
é nos momentos mais dificultosos na nossa vida que o Senhor, Ele está esperando pela nossa voz, pedindo um auxílio, pedindo socorro, pedindo em que Ele possa entrar com a sua mão poderosa e possa mudar a situação. Jeremias foi um grande profeta, mesmo assim ele precisou ser lembrado por Deus que a chave de todas as portas, de todas as bênçãos, de todas as coisas que nós necessitamos é o diálogo, é a conversa, é o clamor, é a oração. E hoje eu te pergunto: nós temos clamado para que o Senhor possa nos responder? Ele poderia, com sua grandeza, seu poder, fazer tudo aquilo que Jeremias precisava, porém Ele quer ouvir a tua voz nessa noite. Ele quer ouvir o som da tua voz, o som do teu coração. A palavra fala que quando nós clamarmos Ele em verdade, a verdade é aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos vivendo. E para essa semana eu quero deixar esse pequeno recado. Algumas portas, elas não vão se abrir. Alguns cenários, eles não vão mudar. Alguns momentos serão necessários ser passados para que o Senhor possa ouvir a tua voz de novo, para que o Senhor possa saber que nós somos dependentes dEle. E a palavra fala mais para frente que Jeremias, ele traz uma palavra para o povo de Israel, de Judá, em que o Senhor ia fazer uma grande restauração, que o Senhor tinha uma grande restauração. Algumas versões falam que o Senhor tinha cura e saúde para o povo, para aquele cenário de desolação, de destruição. Através do clamor, Ele ia transformar aquele tempo. E eu quero te pedir nessa noite que você guarde essa palavra no teu coração, que você guarde essa palavra para você, e nos momentos em que você achar que está em algum cárcere, em alguma prisão, em algum momento de dificuldade, lembre de Jeremias 33:3. Se você clamar, Deus terá uma resposta para todas as coisas. Amém, igreja? Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.